Deus me revelou nitidamente um vício, uma idolatria em açúcar. Que eu não imaginava que eu tinha nesse nível, eu só achava que eu gostava de doce. Mas foi muito claro quando Deus falou no meu coração que era uma idolatria ao açúcar. Com isso, de uns dias pra cá, a minha vida começou a mudar muito. Deus começou a falar muito ao meu coração. Eu vou compartilhar com você nesse vídeo alguns tópicos do porquê que, mesmo eu sendo magra, mesmo eu tendo emagrecido 30 quilos, o que aconteceu? Que eu ainda tenho pensamentos compulsivos a respeito do açúcar. Eu vou ser muito vulnerável nesse vídeo, eu vou abrir o meu coração, a minha vida para você. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena você ficar até o final se você também sofre disso. Antes, gente, de eu emagrecer, a minha alimentação era uma alimentação muito errada. Eu comia tudo que eu queria, na quantidade que eu queria, o quanto de vezes eu queria. E muito doce, muito doce. Eu sempre gostei muito de doce, o meu paladar ele sempre foi voltado mais ao doce. E mesmo que eu tenha emagrecido, feito dieta por tanto tempo, eu fiz dieta durante 1 ano e 4 meses, né? Agora continuo, mas eu falo assim, foram 1 ano e 4 meses para chegar nessa marca de 30 quilos eliminados. E eu abri mão de muita coisa. Eu comia açúcar uma vez por semana só, era só no sábado. Durante domingo a sexta, eu só comia alimentação na minha dieta. Então, como que eu fiquei e permaneci, né? Como que eu permaneci, na verdade, tão viciada em açúcar, mesmo abrindo mão tanto do açúcar na minha rotina e por tanto tempo? Eu percebi que o que estava acontecendo comigo, gente, era que nos dias que eu podia comer o açúcar, eu comia muito. Eu meio que tirava o atraso de todo o tempo que eu fiquei sem comer açúcar. E Deus começou a revelar isso no meu coração e Ele foi trazendo um temor muito grande para mim. Do quanto isso afetava a minha vida. Do quanto eu era presa naquilo. E além de revelar isso para mim, Ele ainda me revelou também o quanto eu ficava pensando em comida o tempo todo. Então, mesmo que eu tenha emagrecido esse tanto e tendo ficado disciplinada, cuidando tanto do meu corpo por tanto tempo, eu ainda tinha esses pensamentos e eu vivia numa prisão sem saber que eu vivia nela. E é aí que Deus entra, é aí que Jesus entra para revelar para nós que Ele quer nos tirar dessa prisão. Deus quer qualidade de vida para nós em todas as áreas. Quando Deus me revelou isso, foi muito difícil, porque eu já venci muitos pecados na minha vida, mas a coisa mais difícil para mim foi o açúcar. Por que eu estou falando foi? Porque Deus pediu para eu começar um propósito, e Ele pediu para eu começar um propósito sem comer nem açúcar e nem doces. Então, o que isso quer dizer? É muito simples para mim fazer um propósito sem açúcar e ali na loja e comprar um chocolate sem açúcar. E ali fazer um bolo sem açúcar, tomar um sorvete sem açúcar. Aquilo ali vai tapar um buraquinho, você entende? Então é sem açúcar e sem doces. Eu já não adoçava nenhuma bebida que eu tomava, então para mim isso foi tranquilo. Mas o ponto do açúcar é no doce, eu gosto de doce de verdade. Então Deus pediu para eu começar esse propósito, para eu ser tratada no açúcar e no doce. E hoje já tem 7 dias que eu estou nesse propósito. Não é a primeira vez que eu fico tanto tempo sem açúcar. Já teve algumas vezes que eu fiz jejuns mais prolongados, já até 21 dias sem açúcar. Foi jejum de Daniel, sabe? Então, a gente não come, né, nada de açúcar, nenhum tipo de doce nesse meio tempo. Eu vou confessar para vocês que essa foi a coisa mais difícil que Deus me pediu, no ponto que quando Ele me pediu, eu fiquei perguntando para Ele assim, como que vai ser a minha vida sem doce? Como que vai ser a minha vida daqui para frente? Esse é o nível de pergunta que uma pessoa faz quando um trono de idolatria está tão alto no coração dela, a ponto de que ela não consegue se enxergar sem aquilo, seja sem aquela pessoa, sem aquele lugar, sem aquele objeto. Isso é idolatria. Quando você tem aquilo como uma coisa como algo tão forte, aquilo alimenta tanto a sua vaidade, aquilo alimenta tanto o seu ego, que você não consegue abrir mão daquilo. Só que o ponto que Deus quer para nós é que a única coisa que a gente não consiga se imaginar sem, a única coisa é sem Ele. O único alguém que a gente não pode se imaginar sem é Cristo. O resto, a gente não tem que pensar dessa forma. E eu percebi que o açúcar era isso na minha vida. Eu não conseguia me imaginar sem açúcar. Foi aí que Deus veio e Ele falou comigo, nitidamente, que era para eu abrir mão. E existem níveis de vida que a gente só acessa em Deus quando a gente já abriu mão dos tronos de idolatria que existem em nós. E cada um deles que a gente vai abrindo mão, Deus consegue ter mais de nós. Porque aquilo que nos tinha não nos tem mais. E a gente decide que Deus vai ter aquele lugar.
E não aquela pessoa, aquele objeto, aquela coisa, aquela comida, aquele lugar que antes tinha um trono no nosso coração. A minha alimentação sempre foi muito errada a minha vida toda. Eu fui criada num ambiente em que açúcar era muito normal, sempre tinha que ter um docinho depois do almoço. Então, até hoje, quando eu acabo de comer, o meu organismo pede um doce, mas a gente vai marretando ele para ele entender que não é bem assim. Era doce o tanto que eu queria, da forma que eu queria, do jeito que eu queria. Esse acesso muito grande. E eu fui me acostumando com isso. Mas isso não é normal, isso não é comum, isso não tem que acontecer nas nossas vidas se a gente quer uma vida saudável. O que é exatamente o que Deus quer para nós. Então eu comecei a buscar isso. Eu comecei a buscar entender isso e eu vi que Deus estava tratando algo em mim, porque de fato Ele quer que eu seja um exemplo em tudo para vocês, para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que Ele colocou na minha vida. E para isso a palavra de Deus diz que a gente tem que ser irrepreensível. Talvez você ache que isso que eu estou falando é muito bobo, mas pensa só, para uma pessoa, por exemplo, que bebe e não consegue ficar sem a bebida. Cara, pra mim, tanto faz ficar sem beber ou não, eu não me importo. Se eu tomo vinho 2 vezes no ano, isso aqui é muito. Realmente não faço nenhuma questão, é só para experimentar, se eu tô afim de experimentar. E mesmo assim não faço questão nenhuma, eu viveria a minha vida inteira sem sentir nenhuma falta. Mas para algumas pessoas, isso é inimaginável, viver sem bebida é inimaginável. É a mesma coisa que é o doce para mim, entende? Só que é aí que a gente entra num ponto que, se nós somos irrepreensíveis, se nós temos que ser exemplo, se Deus me colocou aqui como um exemplo para vocês e para que eu seja irrepreensível como cristã, eu não consigo me imaginar sentada numa roda com vocês e comendo doce descontroladamente e você vendo isso achando que isso é certo. Porque se eu sou um exemplo, se eu sou inspiração para as pessoas e foi Deus que me levantou para ser exatamente isso nessa terra, é o que Ele quer para mim, eu preciso ser refinada em todas as áreas da minha vida, refinada por Ele. Para que vocês olhem para mim e não encontrem nenhum motivo de vergonha, nenhum motivo de fazer alguma coisa errada na sua vida porque você me viu fazendo. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. Por isso que eu abro para vocês aqui as minhas fraquezas, aquilo que eu estou passando com Deus, para vocês verem que eu passo por tudo isso e que é Jesus que me fortalece. E eu vou falar para vocês, eu estou tendo uma força descomunal, tá? Uma força descomunal e ela vem do céu. É algo realmente, assim, sobrenatural. Já são 7 dias aí que eu estou sem comer nenhum doce, nem com açúcar e nem sem açúcar. Eu já fiquei outras vezes assim, mas eu confesso para vocês que Deus tem mudado os meus pensamentos em relação a isso também. Ele foi trazendo isso para fora de uma forma muito específica, mostrando os meus pensamentos, mostrando quanto eu pensava em comida e quanto aquilo era completamente anormal. Ele foi revelando a prisão que eu vivia. Então, por mais que eu tenha emagrecido tanto que eu emagreci, a prisão da comida ainda continuou. E eu quero te dizer que isso é possível, por isso que a gente tem que ir direto ali na ferida para que ela seja curada. Como que eu vou lidar com isso daqui para frente, né? Eu não sei por quanto tempo o Senhor quer que eu fique sem comer doce, sem açúcar, para que Ele trate isso comigo. E daqui pra frente eu pretendo lidar literalmente assim. Se algum dia eu sentir muita vontade de comer descontroladamente, eu vou ter que me segurar. Porque é uma coisa que foi talvez o maior trono no meu coração até hoje. A não ser que Deus me revele outro que eu ainda não sei. Mas realmente foi um trono fora do comum que eu descobri. O trono da idolatria ao açúcar, idolatria à comida. Não é normal, viu, gente? Vocês verem pessoas dentro da igreja, cristãos, sendo tão descontrolados com a comida e com a saúde tão ferrada. É isso que o inimigo quer para nós e isso é completamente contrário àquilo que Deus quer para nós. Tem um vídeo que eu coloquei para você aqui no canal que chama Idolatria Emocional. Eu vou colocar ele aqui no card para você assistir. Esse vídeo vai aprofundar nesse assunto que eu acabei de falar para você agora. Se você tem algum ídolo que você sabe que você tem na sua vida, algum tipo de idolatria que você precisa tirar, e você já sabe algum tipo de vício, assista esse vídeo porque ele vai te ajudar muito. No mais, eu vou continuando a compartilhar com vocês o quanto Deus me permitir que eu compartilhe.